Fala pessoal, tudo bom? Fernando Pilati aqui falando. Pessoal, eu sou um artista orientador da cidade de Caraguatatuba, Fundac, beleza? Pessoal, vamos para mais uma aula. E hoje, pessoal, a gente vai mais uma vez naqueles conteúdos informativos, né? Para que a gente consiga absorver mais assuntos relacionados à bateria. E hoje, como eu mencionei nas outras aulas, eu ia estar falando um pouco sobre baquetas, né? Que é uma das ferramentas que a gente mais utiliza na bateria, que utilizamos com as mãos, né? São as baquetas. E extremamente importante, tá? As baquetas, só para quem não sabe, em sua maioria, assim, a maior parte delas são construídas em madeiras, né? Feita madeiras, árvores, né? Então, existe vários tipos de materiais, que são vários tipos de árvores, madeiras no mercado. Porém, existem algumas que são bem clássicas, são madeiras mais resistentes, madeiras que têm uma certa durabilidade, né? Nós bateristas, a gente exerce uma pressão quando está tocando, uma força. Então, por esse motivo, a gente precisa de equipamentos e até mesmo pares de baqueta que resistam, né? Os golpes que a gente acaba aplicando na bateria, nos pratos, né? Ali na caixa, nos tambores. Então, por esse motivo, a gente tem que saber qual tipo de baqueta é mais adequada para o tipo de som que você vai fazer, ou até mesmo de acordo com o seu bolso, né? Até porque não está nada muito barato, né? Tá tudo muito caro no mercado. Então, hoje eu vou estar falando para vocês sobre alguns pares de baqueta que existem no mercado, os mais famosos, os mais... Não vou estar citando marcas, tá? Mas assim, é para a gente ter um certo conhecimento para fazer a escolha certa na hora que for adquirir seus pares de baquetas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Tem um par de baqueta na minha mão, né? Um par, né? Dois pauzinhos, igual todo mundo fala, né? Desses aqui. Então, essa aqui é a nossa baqueta, tá? A baqueta, pessoal, ela tem de vários tamanhos, vários diâmetros. Os diâmetros são suas grossuras, né? E o comprimento, né? O tamanho dela, o comprimento, tá? E também temos baquetas com ponta de nylon e ponta de madeira, tá vendo? Certo? Então, é basicamente sonoridade. Tem pessoa que gosta de baqueta com ponta de nylon. Geralmente é branquinha ou é pretinha, tal. Ou é uma cor meio gelo. Que ela é feita de nylon, que a gente chama, né? Um plástico. E eu não gosto particularmente. Eu gosto da baqueta ponta de madeira. O que eu posso falar sobre essa baqueta com ponta de nylon? Ela em contato com um prato, por exemplo, ela tem mais ping, ela tem um som mais estridente, né? Tim, tim, tim. E tem gente que gosta. Eu já gosto mais da sonoridade ponta de madeira. Ah, mas é uma regra? Não, é gosto. Então assim, você tem que usar, né? Experimentar para você saber se você gosta ou não de ponta de nylon ou ponta de madeira. Existe baqueta também em fibra de carbono, que geralmente o pessoal que toca rock extremo, assim, algo bem pesado, o pessoal utiliza pelo fato da durabilidade. Inclusive ela é rosqueável, dá para você trocar as pontas e tal. E são baquetas mais caras, assim, uma coisa mais nova, né? Isso aqui é o padrão mais tradicional, beleza? E vamos lá agora para numeração. Depois a gente vai falar alguns tipos de madeiras que tem, tá? Numeração de baqueta. As baquetas, pessoal, tem uma infinidade. Quando eu falo infinidade, é no sentido assim, de, vamos dizer, existe um baterista tal, vamos dizer assim, o Joãozinho baterista. E tem marcas que lançam uma série de baquetas exclusiva para ele. Então ele desenvolve uma de acordo com o gosto dele. E ele assina, faz aquela baqueta signature que a gente fala, né? Baqueta assinada e tal. Então, assim, é uma baqueta do Joãozinho da batera, entendeu? Então, assim, não é um padrão, é um par que ele gosta, que ele fabricou, que ele criou junto com a fábrica, com a marca. Então, por isso que eu falo que existe uma infinidade, porque tem vários artistas que fazem isso. Mas temos um padrão, são baquetas que segue um padrão mundial, né? Então aqui, ó, eu estou com uma baqueta que eu gosto de utilizar,
que é um padrão 5A que a gente chama, tá vendo? Então se você for lá na China e você falar, preciso de uma baqueta 5A, você vai encontrar a baqueta com essas especificações, altura, tamanho. Então assim, não vai fazer diferença a região que você esteja do mundo, desde que seja a numeração universal, vamos pensar assim. Ah, só existe a 5A? Não, existe a 5B, existe a 2B, certo? 2A, existe a 7A, 7B. Então assim, existe um padrãozinho, uma tabelinha para que se consiga, né, padronizar mundialmente, né, a escala para saber. De uma marca para outra pode variar as pontas, né? Às vezes uma ponta um pouquinho mais roliça, uma ponta um pouquinho mais fina. Então é muito legal o pescoço da baqueta, né? Aqui, ó, né? Pode variar, às vezes é um pescoço mais fino. Ó, vou dar um exemplo. Essa baqueta aqui é sem marca, mas olha só, ela é padrão 5A. E ó, ela tem um pescoço mais gordinho e uma ponta um pouco mais arredondada em relação a essa. Essa é um pouco mais pontuda, tá vendo? E o pescoço mais fino, né? Então você vê, ó, de uma marca para outra como já muda, né? Já varia a baqueta, né? Tá? Então, ó, só para recapitular. 2A e 2B são baquetas mais grossas, tá? Não vou falar em numeração nem nada, mas são umas baquetas que a gente fala que é cabo de vassoura. São as baquetas mais grossas. Baqueta 5A é um padrão que quase todo mundo usa, que é o que eu tô usando, pra você ver. Eu inclusive até indico para meus alunos iniciar com 5A, tá? E 5B é um pouquinho mais grossa e um pouquinho maior. Bem pouquinho, mas já dá diferença. Aí antes disso a gente também tem a 7A, que a 7A ela é um pouquinho mais fina do que a 5A. Na verdade, dá para sentir uma boa diferença assim no toque. Quando você pega, ela é um pouquinho mais curta, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fina, tem menos material, né, menos madeira, então ela acaba sendo mais leve. Tem bateristas que gostam de utilizar para tocar em igreja, às vezes em barzinho, onde não se tem muito volume, né, uma pressão sonora. Então o pessoal acaba utilizando desses pares, né, para fazer esse tipo de som mais baixo. Eu já acho legal utilizar o mesmo par de baqueta sempre, vai tocar baixo, reduz o volume, né? Tem a técnica para reduzir, mas aí é gosto de cada um, né? Uma coisa importante, pessoal, quando for escolher o par de baqueta, você tem que olhar o tamanho da sua mão, o biotipo, né? O seu corpo. Não adianta você, por exemplo, ter uma mão bem pequenininha e querer usar uma 2B, que é uma baqueta bem grossa. Então, assim, você não vai ficar com a pegada correta, né? A sua mão é menor. Então assim, você tem que buscar uma baqueta que te traga conforto ao toque, né? Então para que você não cause uma lesão também, né? No pulso, para que você não fique desconfortável em tocar. Eu utilizo o 5A já faz muitos anos, já tentei utilizar outros pares, inclusive algumas séries Signators de algumas marcas, porém eu não me adaptei muito. Então eu sempre tentava e acabava voltando para 5A. Então eu percebi que assim, pro meu jeito de tocar, pro tamanho da minha mão, o 5A é perfeito, tá? Então é extremamente importante que você faça essa pesquisa, que você utilize outros tamanhos e tal, para você encontrar o par perfeito. Não tem como eu chegar e falar assim, utiliza tal número ou tal baqueta que vai ser perfeito para você. Eu sempre indico iniciar na 5A, que a 5A nem é muito pesada e nem muito leve. É um padrão bacana para todo mundo. E a maioria das pessoas acabam mantendo, né? Ficando na 5A mesmo, pelo fato de ser, vamos dizer assim, um modelo mais versátil para tudo, que serve para todo mundo, né? Então, basicamente isso. Pessoal, eu vou fazer essa aula em duas partes, tá? Eu tô falando de uma forma muito resumida, a gente tem um tempo muito curto aqui, e se eu fosse falar detalhadamente, a gente ia demorar muito mais, tá? Então na próxima aula, pessoal, eu vou falar sobre madeiras que existe das baquetas, tá? Questão de durabilidade, resistência, o peso dela, a madeira interfere também o peso, se vai ser uma baqueta mais leve, uma baqueta mais pesada, tal. Como eu disse, não vou entrar na parte bem detalhada sobre esse assunto, mas eu vou falar de uma forma ampla para que a gente consiga absorver o máximo
no tempo que a gente tem. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.